Comentando a lição de sexta-feira, 3 de maio de 2024. Resumo e aplicação espiritual. Podemos concluir o estudo desta semana com a certeza de que o aprendizado nos levou a considerar algo precioso a respeito de todos que se colocaram ao lado da verdade, para defendê-la e divulgá-la, para que as pessoas pudessem, pelo conhecimento obtido, ter a liberdade de escolher entre os ensinos puros da palavra e os ensinos misturados com o raciocínio e a interpretação humana tendenciosa da igreja, que dominava na época. Para que isso fosse possível, os reformadores colocaram toda a fé obtida na palavra de Deus contra todas as dificuldades que surgissem, porque tinham um propósito para a vida. E o propósito era servir ao Senhor e mostrar as verdades que libertavam as pessoas da escravidão religiosa feita de obras. Isso aconteceu com um pregador que se apaixonou pelos ensinos da palavra de Deus e entregou-se a Deus para fazer a sua obra e libertar as pessoas da escravidão do pecado. Dwight Lyman Moody nasceu em 1837. Perdeu o pai aos 5 anos de idade. Com 17 anos, ele se converteu enquanto trabalhava para um tio em uma loja de sapatos. Com 19 anos, ele orou a Deus suplicando por capacitação espiritual e Deus o ajudou, pois em 1860 encerrou seu trabalho no comércio de calçados e começou a dedicar-se inteiramente ao evangelismo, inspirado pelo Espírito Santo. Quando encerrou seu ministério abençoado em 1899, já havia levado de forma oficial mais de 1 milhão de pessoas aos pés de Cristo. É assim que o Espírito Santo se manifesta para a salvação de almas, utilizando vidas dedicadas à palavra de Deus, como fez com os reformadores. Estudamos sobre o poder da palavra de Deus somente como base para a fé dos reformadores, como o Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês e abençoou milhões de vidas, mesmo que isso tenha lhe custado a vida. A Bíblia foi e continuará sendo a luz para iluminar o caminho dos que buscam suas verdades para servir a Deus. Outro ponto importante estudado foi sobre a confiança em Deus que devemos ter ao transmitir sua palavra. Ele mesmo revelou ao profeta Isaías o resultado da sua palavra da seguinte maneira: assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Isaías capítulo 55, versículo 11. Com base na tradução de Wycliffe, William Tyndale fez outra tradução mais compreensível, principalmente a versão King James, que superou a quantidade impressa de mais de 1 bilhão de Bíblias. E assim, as verdades divinas chegaram a todos os lugares possíveis. E isso foi uma grande bênção. Os estudiosos da Bíblia de todos os tempos, como Martinho Lutero, John Knox, John Hus e outros, foram iluminados pelo Espírito Santo a interpretar as verdades da palavra de Deus de forma pura, diferente do que os sacerdotes da época faziam para manipular a fé do povo e escravizá-los com penitências e ofertas para pagar os pecados perdoados por eles. Disso tudo aprendemos que a salvação não se compra com obras, comportamento ético, esmolas, penitências, rezas, porque a salvação é um dom de Deus concedido através da graça. Cristo fez o sacrifício supremo e os seres humanos podem, pela graça, obter perdão dos pecados e serem justificados diante de Deus somente pela graça. Se somos salvos pela graça, o passo seguinte será a obediência por amor a Cristo. E foi isto que os reformadores descobriram em seus estudos. Isso, ensinado ao povo, despertou a perseguição contra eles e muitos foram condenados à morte na fogueira. No entanto, eles não se queixavam disto. Pelo contrário, testemunhavam cada vez mais, porque tinham o olhar na pátria celestial, onde Deus é o arquiteto e construtor. Eles morreram para viver para todo o sempre. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Que Deus nos abençoe.